Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Rafael Pérez e eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha experiência sobre o lockout tagout. Bom, afinal, o que é lockout tagout, né? Lockout tagout é um procedimento de segurança relacionado à indústria, né? Relacionado à manutenção. Então, normalmente os processos de manutenção eles envolvem alguns riscos. E o procedimento lockout tagout ele vem para trazer mais segurança nesse tipo de situação, tá? Então, lockout tagout basicamente o que é? O lockout tagout é um termo em inglês, porque esse é um procedimento que não nasceu no Brasil, isso vem de fora, né? Isso é, principalmente nos Estados Unidos, que é um país que tem uma cultura de segurança muito forte. Então esse procedimento basicamente vem de outros países que têm um desenvolvimento maior em segurança do que a gente aqui. Mas é um procedimento de base, é um procedimento assim básico dentro de uma estrutura de segurança numa indústria. Infelizmente no Brasil a gente não tem uma cultura assim tão desenvolvida desse assunto, né? É um assunto que ainda é carente de informação, é um assunto que ainda não é tão disseminado, não são todas as indústrias que têm isso implantado, mas é um procedimento extremamente importante, extremamente importante. Então, vamos começar a destrinchar isso um pouquinho. Lockout tagout, então, é um termo que significa bloqueio e etiquetagem, tá? Então, o que significa esse bloqueio e etiquetagem? Como é que funciona esse procedimento de lockout tagout? Eu queria contar para você um pouquinho de uma história, né? O meu pai era empresário, então eu vivi um pouco na indústria, eu me criei em um ambiente assim e tive algumas experiências. E uma das experiências que eu tive, que foi muito interessante, nessa época eu nem sabia o que era bloqueio e etiquetagem, nem imaginava o que poderia ser isso. Então meu pai tinha uma serraria, inclusive, assim, até confesso para vocês, tinha algumas situações, algumas questões relacionadas à segurança assim que eram até um pouco precárias, tá? Mas bom, eu era adolescente nessa época e um certo dia lá, eu ajudava meu pai com algumas coisas, né? Eu também tenho outros irmãos. E a gente ajudava em algumas coisas esporádicas, brincava um pouco e ajudava a fazer algumas coisas. E num determinado dia lá faltou luz na serraria. Faltou luz na madeireira do meu pai. E aí todos os funcionários pararam de trabalhar, né? Todo aquele pessoal lá reunido. E nesse momento eu pensei assim, puxa vida, tinha uma tomada que não estava funcionando, né? Acho que eu vou aproveitar para consertar aquela tomada já que faltou luz, né? Puxa vida, que inocência, né? Então fui lá e abri a tomada e comecei a mexer e tal, e imagina a cena, imagina a cena. Estavam todos os funcionários lá, acho que meu pai devia ter o quê, uns 10, 12 funcionários talvez na empresa, e todo mundo de braço cruzado, porque não tinha luz, a empresa parou. E todo mundo meio em volta de mim ali e tal, e até tirando sarro, assim, poxa, oh, não vai fazer uma arte aí, cuidado aí que você tá fazendo, né? Tal, aquela tiração de sarro por eu ser ainda um adolescente. E eu, não, beleza, deixa comigo, deixa que eu faço e tal. E aí, enquanto eu tava ainda mexendo naquela tomada, a luz foi restabelecida, a energia elétrica voltou. E aí, em determinado momento, eu com o alicate encostei nos dois polinhos da tomada lá e pá! Um curto-circuito. Naquela época eu nem tinha ideia, né? Mas o procedimento de lockout tagout, de controle de energias perigosas, né? O lockout tagout é o meio para você fazer o controle das energias perigosas. Nesse procedimento faltou isso, faltou lockout tagout, faltou controlar aquela energia perigosa. Então, é claro que se falar isso para qualquer profissional da manutenção ou pessoal da segurança, falar desse procedimento que eu fiz, é claro que isso é um desvio assim, bem grave. Mas é para exemplificar. Exemplificar o quê? Exemplificar que num procedimento de manutenção, a gente pode entrar em contato com uma energia perigosa de maneira inesperada. Eu achava que aquela energia não ia estar ali. Eu achava que aquela energia não poderia voltar naquele circuito, né? E então estava trabalhando, imaginando que estava tranquilo.
e a energia voltou a circular naquele equipamento. Então, se você pensar numa máquina que está em manutenção, vamos imaginar assim, uma máquina, ela tem uma bomba, por exemplo, que está lá instalada. E então essa bomba entra em manutenção. O que garante que aquela bomba não vai ser reenergizada, não vai ser acionada? As indústrias hoje, elas têm processos automatizados, são normalmente plantas grandes, né, áreas grandes de produção. Então essa garantia de que aquele equipamento não vai ser acionado não existe se não houver um procedimento de segurança que garanta isso, né? Então o procedimento de lockout tagout ele serve para isso, ele serve para criar todo um ambiente, criar condições, fornecer procedimentos, fornecer equipamentos que sejam adequados para evitar que, ao fazer uma manutenção, o equipamento possa ser energizado, né? E aí eu estou falando de energia elétrica, quando ele fala de energia, eu estou falando de energia elétrica, mas de todas as outras energias, né? Para quem trabalha aí com manutenção sabe que existem vários tipos de acionamento numa máquina. Você tem acionamento hidráulico, você tem acionamento pneumático, você tem talvez produtos químicos, você tem movimento que a máquina possa fazer, que também é considerado energia perigosa. Então tem diversas possibilidades dentro disso, né? Então, um procedimento de segurança, ele tem que contemplar todos esses aspectos, todos esses pontos, para que a gente possa trabalhar com segurança, né? Então, vamos pegar um exemplo lá. Eu vou trocar um chuveiro na minha casa. Pensando em trocar esse chuveiro, como que seria fazer o controle de energias perigosas nessa situação? Então, eu vou primeiro desligar o chuveiro, né? Ou seja, parar a operação daquele equipamento. Aí eu preciso seccionar a energia que pode chegar naquele equipamento. Então como é que eu faço isso? Eu vou lá, vou desligar o disjuntor específico. Então vou desligar aquele disjuntor que manda energia lá para aquele sistema, que no caso é o chuveiro. E após isso, então eu tenho que aplicar um dispositivo que impeça aquele disjuntor de ser religado. Então eu vou colocar uma trava, por isso que a gente fala de bloqueio. Bloqueio é basicamente um dispositivo que vai evitar que aquele disjuntor seja ligado. E aí nós estamos falando de energia elétrica, mas poderia ser um bloqueio que bloqueia de abrir uma válvula, ou que fecha uma alimentação pneumática, ou que calça determinado dispositivo que pode descer, né? Pode sofrer ação da gravidade e descer a partir do momento que a máquina é desligada. Então são todas situações de controle de energias perigosas. Se eu não faço esse bloqueio, por exemplo, vou trocar o chuveiro, né? Desliguei o disjuntor, aí o disjuntor é lá na frente da casa, por exemplo. Desliguei o disjuntor e vou lá trocar o chuveiro. Quem que garante que outra pessoa não foi afetada por aquela falta de energia? Sei lá, minha esposa estava lá assistindo o último capítulo da novela. Puxa vida. Bem na hora dela ver o último capítulo, desliga a luz e ela vê que, poxa, foi desligado o disjuntor. Deixa eu ligar esse disjuntor de uma vez, né? E aí o circuito do chuveiro lá pode ser reenergizado e eu não estou esperando aquilo. Então o lockout tagout, a função básica de um lockout tagout, de um procedimento de bloqueio e etiquetagem, né, que é a mesma coisa, é evitar o contato acidental com energia perigosa. Se a minha esposa, que vai religar o disjuntor, fosse lá e me avisasse, ó, eu vou ligar o disjuntor, vou ligar o disjuntor agora, eu teria algum problema? Ou se naquela situação que eu expliquei para vocês da madeireira, se a Copel me ligasse e falasse assim, olha Rafael, a gente vai ligar aqui a luz de novo, será que eu teria problema? Será que aconteceria aquele acidente? Acho que não. Mas o fato é que existem situações onde você está em contato com energia perigosa de maneira inesperada. Então o procedimento lockout tagout é para evitar exatamente esse contato inesperado, né? Para evitar evitar acidentes através desse procedimento. Não entrar em contato com aquela energia de maneira inesperada. Ou seja, eu não estava esperando e daqui a pouco o negócio está energizado. Então isso para quem
é da indústria, para quem conhece os procedimentos da indústria, consegue entender que isso é perfeitamente plausível, isso é uma realidade, inclusive, isso é uma realidade. Existem muitos acidentes relacionados com falta de lockout-tagout, por não controlar uma energia perigosa. Até teve uma notícia recente lá do Museu de História do Rio de Janeiro, não lembro exatamente o nome, mas foi falta de controle de energias perigosas. Tinha um produto químico que era perigoso, que ficava numa tubulação, e ficou resíduo desse produto químico na tubulação, né? Era um produto inflamável. Então eles tiraram esse produto químico da tubulação e precisavam cortar essa tubulação, mas não seguiram o procedimento adequado, não tiraram toda aquela energia acumulada. E aí, eu até faço um parênteses, né? Quando a gente fala de energia, energia é aquele conceito da física, né? Se a gente for pegar um conceito clássico da física, é aquilo que pode realizar um trabalho, né? Energia é algo que consegue realizar um trabalho. Mas se tratando de um procedimento de controle de energias perigosas, ou se tratando de lockout, tagout, eu peço licença para tornar esse conceito um pouco mais abrangente, né? Porque você tem situações, por exemplo, um produto químico. O produto químico não é necessariamente uma energia perigosa, né? Do conceito da física, aquele conceito clássico. Mas, dependendo da forma como ele está sendo usado naquele sistema, dependendo da forma como ele está sendo aplicado, ele pode ser considerado uma energia perigosa. Por exemplo, vamos imaginar uma situação. Você tem um gás que é inerte, que não é explosivo, que não é combustível, é um gás inerte, só que ele é mais pesado que o ar, tá? Isso eu falo de uma situação até que já aconteceu. E aí você imagina o seguinte, você tem um espaço subterrâneo, tá? Você tem um espaço subterrâneo, e aí algumas pessoas entram naquele espaço. Isso poderia ser considerado trabalho num espaço confinado. Inclusive a norma de trabalho em espaço confinado prevê o uso de lockout-tagout, tá? Mas imagina que você tem então esse lugar que é mais baixo do que o solo, tá? No caso do vazamento de um gás como esse gás, como ele é mais pesado que o ar, ele tenderia a entrar nesse ambiente. Tenderia a entrar nesse ambiente e tirar todo o ar que tem lá dentro. Como ele é mais pesado que o ar, ele vai entrar lá e vai tirar todo o ar que tem lá dentro. Essa seria uma situação que seria necessário o controle de energia perigosa. Esse gás é exatamente uma energia perigosa, se tratando lá do conceito da física, aquele conceito clássico da física? Não, não é. Mas nessa situação específica, nessa configuração específica, nesse ambiente inclusive, ele se torna um potencial causador de acidente, por falta de controle daquele produto específico. Não que o produto seja perigoso, mas dentro daquelas características, ele acaba se tornando perigoso. Então, quando a gente fala em energia perigosa, nós temos que ter essa mentalidade mais aberta, né? Todas essas possibilidades, todas essas variáveis, todas essas situações que estão envolvidas em um equipamento, em uma instalação, em uma indústria, todas essas situações elas têm que ser consideradas para que haja o efetivo controle e haja a efetiva segurança num procedimento de manutenção. Bom, voltando lá à história do museu, o que aconteceu? Tinha um produto químico que ficou um resíduo na tubulação. Se eu perguntar para a grande maioria das pessoas se aquilo lá é uma energia perigosa, talvez as pessoas iam falar que não. Mas basicamente é o quê? É um produto químico que, dentro daquelas condições, eles iam cortar aquele tubo. Acabou o quê? Acabou que o resíduo daquele produto pegou fogo e causou um incêndio lá no museu. Então veja que
aquele procedimento ali, a maioria das pessoas até não veria como falta de controle de energias perigosas, mas é falta de controle e falta de um procedimento para garantir que a máquina realmente estivesse segura, que a instalação onde estava sendo feita a manutenção estivesse segura, estivesse completamente segura. O conceito que a gente chama de em estado de energia zero, ou seja, não havia mais nada que pudesse causar um acidente, não haveria mais nada que pudesse causar um incêndio, ou causar uma queimadura, ou causar uma movimentação, ou ainda ter alguma energia ali acumulada, né? Então, esse conceito de energia a gente tem que pensar de uma maneira bem abrangente. Por isso que nos procedimentos que a gente trabalha de controle de energias perigosas, a gente olha todas essas situações. Tá, a máquina tem energia elétrica, que é a mais clássica, a grande maioria das máquinas tem. Energia elétrica tem. Tem energia pneumática? Tem circuito pneumático naquela máquina? Tem energia hidráulica? Tem algum produto químico que entra aqui? Tem algum risco envolvido? Quais são as manutenções que são feitas nessa máquina? Ah, nessa máquina aqui a gente tem que vir e cortar esse ferro aqui a cada X tempo para conformar uma determinada peça. Sei lá, estou inventando aqui uma situação. Essa situação tem que ser considerada no procedimento de manutenção. E no procedimento de manutenção ele vai respeitar esse procedimento de controle de energias perigosas, para que você tenha efetiva segurança, né? Partes móveis da máquina, partes que estão sob ação da gravidade, são todas situações que têm que ser olhadas do ponto de vista de controle de energias perigosas. Então, o procedimento de controle de energias perigosas é um procedimento muito abrangente, muito abrangente. E em se tratando de manutenção, é um procedimento extremamente importante. Extremamente importante. Por isso que eu falo que é um procedimento de base, porque a gente fala assim de usar EPI, a gente fala de trabalho em altura, trabalho a quente, que são coisas que são do dia a dia, assim, do pessoal da segurança e que já estão consolidados. Mas o controle de energias perigosas, o procedimento de bloqueio e etiquetagem, ele deveria ser considerado da mesma forma. Deveria ser considerado da mesma forma. Então, até para você entender qual é a motivação, o que nos leva a considerar isso importante? O primeiro motivo mais óbvio nós acreditamos na vida, né? Você talvez como trabalhador aí da manutenção ou trabalhador da segurança, você quer garantir a tua integridade física e garantir a integridade física dos teus colegas ou dos teus subordinados, né? O valor da vida das pessoas é indiscutível. Então, o papel que aquela pessoa tem na família, o papel que aquela pessoa tem na igreja, no trabalho, é imensurável. Qualquer investimento com a intenção de garantir a vida, de garantir a integridade física, de garantir a capacidade daquela pessoa continuar sustentando a sua família, de garantir que aquela pessoa vai voltar para casa, para os seus entes queridos, inteiro, né, sem nenhuma sequela e vivo, só isso já é motivo suficiente, né? Só isso já é motivo suficiente. Isso eu acredito que todo mundo concorda que já seria motivo suficiente para a gente fazer controle de energias perigosas, tá? Mas além disso, existem outras motivações. Outra motivação é que existem normas regulamentadoras que exigem que você tenha esse procedimento de segurança, né? Então, nós temos principalmente NR10, NR12 e NR33 que mencionam esse procedimento diretamente. E essas normas, elas são normas que têm um peso de lei. Não é algo assim, é um padrão que você segue se quiser, tal. Não. O Ministério do Trabalho pode cobrar que você tenha aquilo. Pode cobrar, pode e deve cobrar que você tenha aqueles procedimentos implantados. Então essas normas trazem isso. Ou seja, você também tem uma obrigação legal. Você também tem uma obrigatoriedade de seguir esses procedimentos, né? E além disso,
também tem a questão de você trabalhar na prevenção. É muito melhor você trabalhar com prevenção de um acidente. Infelizmente, em muitas situações a gente já viu isso em indústrias, onde há um trabalho reativo, onde você precisa ter um acidente para aí talvez gerar alguma consciência, né? Para daí talvez você pensar assim, ah, puxa, é mesmo, ah, pois é, agora nós vimos que precisa mesmo e tal, né? E é um jeito ruim de trabalhar assim. É muito melhor nós investirmos em prevenção. Nós já fizemos, eu já fiz treinamentos pelo Brasil todo, em muitas indústrias, e quase sempre, tinha alguém que chegava lá e falava, cara, eu trabalho há, sei lá, 20 anos, 15 anos, eu sou um profissional experiente, eu nunca fiz isso, cara, você não precisa, isso é bobagem, né? E, puxa, é até triste de ouvir isso, né? Mas o fato é que é muito mais eficiente trabalhar do ponto de vista da prevenção. Talvez se você pegar uma pessoa e, e colocar ela para andar de carro. Tá, é um motorista cuidadoso, né? Ele anda de carro sem cinto de segurança, tá? Anda sem cinto de segurança. Talvez ele ande 10 anos e não aconteça nada. Eu mesmo, acho que nos últimos 10 anos, não me envolvi em nenhum acidente de carro. E por isso eu deixo de usar o cinto de segurança? Por isso eu deixo de colocar o cinto de segurança na minha esposa, nos meus filhos? Antigamente até tinha muito essa questão de banco de trás, não precisa cinto de segurança, né? E eu mesmo, na minha infância, até por uma questão cultural, o próprio cinto de segurança se tornou obrigatório quando eu já tinha acho que uns 10 anos de idade. E eu passei muito tempo sem usar cinto de segurança no banco de trás. Tô aqui, tô inteiro, não sofreu nada. Mas eu tenho coragem de fazer isso com os meus filhos hoje? De jeito nenhum. Eu prefiro investir em prevenção. Eu prefiro colocar o cinto de segurança e sair com eles tranquilos. Sair com eles sabendo que muito provavelmente não vai acontecer nada. Mas se acontecer, eles vão estar protegidos por aquele dispositivo de segurança. Então, esse mesmo conceito a gente tem que trazer para o nosso ambiente de trabalho, né? Investir em prevenção. Puxa, talvez na indústria que você trabalha, talvez até tenham designado você para implantar esse programa, né? E talvez até você esteja pensando, puxa vida, mas nunca aconteceu nada. Talvez a tua empresa tenha sido comprada por outra empresa americana, não sei. Mas o fato é, precisa implantar o procedimento de bloqueio e talvez algumas pessoas vão falar isso. Puxa, mas eu trabalho tanto tempo com isso e nunca precisou. Até hoje eu fiz manutenção e isso não é necessário. Mas esse conceito de trabalhar com prevenção é central. Quando a gente toma consciência da segurança, né, é muito importante investir em prevenção. Prevenção é dispor as coisas de maneira a evitar algum mal, evitar algum dano. Então, muito importante investir em prevenção. Eu espero ter te ajudado a entender um pouco mais da importância do procedimento do lockout tagout. É um procedimento de base, é um procedimento que infelizmente precisa ser ainda disseminado, falta informação, né? Mas eu quero te ajudar nessa jornada, eu quero compartilhar esse conhecimento. Eu trabalhei por muitos anos em uma empresa onde a gente trabalhava com consultoria, treinamentos, e agora eu quero compartilhar esse conhecimento com você, né? Poder ir mais a fundo, te explicar como implantar um procedimento de bloqueio, quais que são as energias, quais que são as etapas que você precisa cumprir, quais que são os conceitos importantes desse procedimento de bloqueio e etiquetagem, né? Tem muitos detalhes, muitos pormenores que são muito interessantes de você aprender, né? Eu tive contato com muitas indústrias, muitas empresas diferentes, muitas situações diferentes, e essas situações me deram bagagem para poder avaliar muitos programas de controle de energias perigosas nas empresas. E eu quero compartilhar isso com você, quero
levar um pouco desse conhecimento para você, para que você também possa se preparar, para que você possa implantar um programa de controle de energias perigosas aí na empresa onde você trabalha. Beleza? Então, conte comigo. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum comentário, por favor, isso é muito importante para a nossa comunicação aqui. Então, de onde você estiver assistindo, compartilha aí as tuas dúvidas, as tuas sugestões de conteúdo, as coisas que você gostaria que eu comentasse aqui sobre o procedimento do lockout e tagout. Beleza? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.